maquiagem super rápida, super prática e sem usar nenhuma sombra. Eu fiz essa maquiagem aqui, eu não usei sombra, eu usei uma outra coisinha aí que eu acho que muitas de vocês já sabem, mas eu não quero falar porque eu não quero estragar o suspense. Então se você ficou curioso, se você quiser ver o que eu usei no lugar, quiser ver como eu fiz essa maquiagem também, é só continuar assistindo o vídeo aqui que eu mostro pra vocês passo a passo. Então eu já lavei o rosto, eu apliquei essa aguinha de beleza aqui por cima e já apliquei também um pouquinho do Corrector Movie Brown, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, olha, a minha cor é a Light Peach, ele é laranjinha, só pra dar uma cancelada nas minhas olheiras. E pra não assustar vocês, eu vou prender o cabelo pra gente poder aplicar a base. Essa maquiagem, sabe quando você tá sentada no sofá, tá jogada, sábado à noite, tá assistindo Netflix, comendo pipoca, e aí uma amiga sua que você não vê há muito tempo te manda um WhatsApp querendo sair, e você, tipo, não quer dar um bolo na amiga, mas também não tá muito afim de se maquiar? Essa é a maquiagem pra esses dias, tipo, uma maquiagem pra quando você não quer se maquiar. Aliás, esse é um ótimo título, eu acho que eu vou colocar esse título no vídeo. Maquiagem pra quando você não quer se maquiar, porque ela dá um efeito muito legal e é muito rápido de fazer, muito simples de fazer. Eu já coloquei um pouquinho da minha base aqui, essa é a Naked Skin da Urban Decay, eu vou misturar com o CC Cream da Americana Cor Dip. E como é uma maquiagem assim pra você usar quando você não está afim de se maquiar, não é uma maquiagem mega ultra blaster elaborada, mas é uma maquiagem que dá um efeito muito legal e que ela combina muito com esse calor, com esse verão, sabe? Porque ela tem bastante tons de bronze, assim. Ela tem um tom bem queimadinho, assim, que fica ótimo. Então eu fiz a minha misturinha aqui de sempre e vou aplicar na pele. Se você tem a pele boa, se você tem a pele maravilhosa, se você nasceu com essa sorte, você não precisa aplicar base. Você pode aplicar um baby cream, ou se você for sair na hora do almoço, estiver fazendo essa maquiagem pra sair na hora do almoço, pode passar um protetor solar com cor, sabe? Mas se você pegou o sol daqui pra baixo, como eu, e precisa fingir pra sociedade que você é uma pessoa normal, que você tem que igualar a cor do seu rosto com a cor do seu corpo, então, amiga, vamos aplicar base. Tô pegando um pouquinho de lencinho aqui, só pra tirar essa meleca da minha mão. E eu vou aplicar com um pincelzinho de base. Esse aqui é o Buffing Brush da Real Techniques. Daí, enquanto a base vai assentando, vai dando uma secadinha, eu já vou pro olho. Porque essa maquiagem é muito dinâmica, é assim, muito rápida, muito prática. Então eu vou aplicar um pouquinho de primer, tô usando esse daqui da NARS, que veio junto com aquela paletinha And God Creates the Woman, acho que era isso. E eu vou aplicar um pouquinho com o dedo assim, pra não sujar o aplicador. Porque ela é branquinha, então vou passando assim, e aí vou espalhando. Tipo, por toda a pálpebra mesmo, sem economia. Passa até aqui, embaixo da sobrancelha. Daí agora vem o truque. Agora vocês vão entender porque essa maquiagem é tão rápida, tão prática e tão a cara do verão. Eu não vou usar sombras, eu vou usar uma paletinha de blush e iluminador. Essa daqui é a Naked Flush da Urban Decay. Eu vou usar a corzinha de bronzer pra fazer o côncavo e vou usar a corzinha do iluminador pra iluminar toda a pálpebra. Então eu vou pegar esse pincel que já está sujo com essa misturinha, porque é a misturinha que eu tenho feito todos os dias. E eu vou aplicar aqui, ó. Essa maquiagem vai ficar com uma cara de verão que vocês não têm noção. Porque esse bronzer, ele tem um pouquinho de brilho, sabe? Ele fica muito, muito, muito bonito como sombra no côncavo. Coloquei aqui uma quantidade tipo igual dos dois lados. E agora eu vou esfumar. Fazendo só esses movimentos de bolinha, 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 ó. Pra todos os lados. Depois de esfumar, eu esfumei bem, assim, até quase perto da sobrancelha. Isso vai ficar muito legal no final, porque vai dar aquele toque meio editorial de verão, onde aquelas modelos são todas douradas, com batom dourado, vai ficar bem bonito. E aí eu vou aplicar o iluminador. Eu até comecei a aplicar um pouquinho aqui. Eu vou aplicar na minha pálpebra como se ele fosse uma sombra mesmo, olha. Vai ficar bem sutil porque o iluminador não tem muita cor de base, assim. Ele não tem uma cor base e depois alguns brilhinhos. Ele tem uns brilhinhos soltos, então vai ficar bem sutil. Eu vou aplicar aqui dos dois lados. E aí eu já aproveito e aplico aqui, olha, no cantinho interno. E puxo um pouco aqui pra baixo. Volto com aquele pincel e vou esfumar só a borda aqui, olha, pra mesclar
a cor do bronzer com a cor do iluminador, não ficar aquela coisa dividida. Eu vou pegar um pincelzinho assim, de topo mais retinho, um pouco mais curto, e vou aplicar essa cor aqui de bronzer aqui embaixo também, porque isso vai dar um efeito lindo no final da maquiagem. Olha só, fica muito bonito, fica muito verão. Não fica pesado, sabe? Dá pra você usar tanto durante o dia quanto durante a noite. Eu já comecei a passar delineador, já passei, na verdade, nesse olho aqui, falta só terminar o cantinho aqui. E isso é uma coisa totalmente opcional, porque se é uma maquiagem que você não tá afim de fazer, que você não quer se maquiar, você talvez não queira o delineador, você vai achar que, é muito trabalho, não tô muito afim. Então você passa uma sombra preta ou sombra marrom, ou você passa um lápis preto, um lápis marrom, pra dar deixar os seus cílios mais bonitos quando você passar a máscara, tá? Eu tô usando a máscara, aliás, o delineador, porque eu acho super tranquilo de passar. Ainda mais um delineador assim, que é mais contido, sabe? Menorzinho, mais fininho, eu acho que não tem tanto trabalho. Eu tô usando essa canetinha da Tracta aqui, que é muito boa, é maravilhosa. E ó, ela é super fácil de usar, então não dá trabalho. Funciona pra aqueles dias que você não está afim de se maquiar. Eu vou aplicar um lápis preto aqui embaixo, só que tem que ser assim, aplicou e esfumou, porque senão ele seca e não vai ficar muito bom. Eu vou aplicar ele aqui, olha, em cima daquela sombra que a gente passou, que na verdade é o bronzer, bem aqui no cantinho. E você tem que aplicar, vir com um pincelzinho menor e já esfumar, porque senão ela seca e não esfuma mais. Então, é só no cantinho externo, pra deixar assim mesmo, sabe? Tipo, como se fosse mais puxadinho aqui. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. E se você quiser, você pode até aplicar esse lápis preto aqui na linha d'água. Eu não sou muito fã de lápis preto na minha linha d'água, porque eu acho que meu olho já é um pouco caído, sabe? Então quando eu passo o lápis preto, parece que puxa mais ainda, pesa pra baixo. Então eu não gosto muito. E no lugar, então, do lápis preto, eu vou aplicar um lápis marrom na linha d'água. Também não quero um lápis claro, porque eu acho que essa maquiagem é meio bronzeada, meio verãozão. Eu acho que o lápis claro não ia ficar tão bom aqui, então eu vou aplicar um lápis marrom. Aqui, olha, ele é um marrom, não é um marrom muito claro. Então ele vai dar uma profundidadezinha, sabe? Mas não vai deixar pesado. E aí o meu olho está quase pronto. Eu vou pegar só uma sombrinha da cor da minha pele, um pouquinho mais clara, pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Eu vou usar essa daqui da Too Faced, que chama Day, que é uma sombra que eu amo. Eu adoro essa sombra. Eu vou aplicar ela aqui, olha. Só pra dar uma iluminada e também dar uma distância maior entre a sobrancelha e esse esfumado que eu fiz bem pra cima. E o meu olho está quase pronto. Falta só a máscara de cílios, se você quiser aplicar um cílios postiços, se você no meio do caminho ficou afim de se maquiar e quiser aplicar um cílios postiços, você pode. Eu já vou passar depois uma máscara, mas antes eu vou corrigir, passar um corretivo aqui, porque eu só apliquei base. Vou usar esse Radiant Cream Concealer da NARS. Minha cor acho que é Ginger. E eu gosto de aplicar ele assim, ó. Tá vendo? Tipo, faço como se fosse uma seta aqui. E aí eu gosto de fazer a mesma coisa aqui no meu nariz, que já dá uma afinada, uma iluminada. E eu gosto de aplicar um pouco aqui, porque eu gosto de iluminar essa área. Eu tenho uma manchinha aqui, que vocês estão vendo, provavelmente. Só que esse corretivo não funciona pra isso, porque ele é claro, né? Então eu vou usar a minha paletinha aqui. Vou pegar esse corretivo mais escurão aqui, que eu acho que é o NW35. E vou aplicar aqui com batidinhos, ó. E aí, tampou! Essa é a mágica da maquiagem! Tampou as imperfeições! Vou pegar um pincel de corretivo que de repente sumiu. Esse aqui é o Setting Brush da Real Techniques, que eu amo, amo, amo. E eu vou aplicar ele assim, ó, tipo esfumando mesmo, dando batidinha, fazendo bolinha. Não vou espalhar pra não tirar o corretivo do lugar, só vou assentando mesmo. No meu dia a dia eu não uso mais pó, porque eu não gosto.
do acabamento do pó, sabe? No verão eu prefiro um acabamento mais luminoso, assim, mais natural. Só que se eu aplicar o meu bronzer aqui agora, sem selar esse corretivo, ele vai grudar, vai fazer uma linhazinha assim, bem aonde o corretivo termina. Então eu vou aplicar o pó só pro bronzer espalhar melhor quando eu aplicar. Esse aqui é o Mineralize Skin Finish na cor média. E eu vou aplicar tipo assim, ó, dando batidinhas. Que na verdade é só pra isso mesmo, pra selar o corretivo, pro bronzer ficar mais bonito. E aí, antes de aplicar o bronzer, eu vou arrumar minha sobrancelha, porque ela fica sempre meio apagadinha, assim, meio com pó, com base. Então eu venho com essa escovinha. Vou corrigir com o meu Duo Perfect de sobrancelhas da Contém 1 grama e um pincelzinho de topinho reto. Só pra definir e deixar o desenho mais bonito. E aí vou aplicar o bronzer. Ai, que economia! Eu vou aplicar o mesmo bronzer que eu usei nos Onions. Essa é a intenção. Você usar o mínimo de produto possível, porque assim vai muito mais rápido. Então eu vou aplicar aqui. Esse pincel que eu tô usando é o pincel de blush da Make Be. Ele era da coleção Barroco, se eu não me engano, então não sei se tem à venda ainda. Tô tirando um pouquinho de excesso aqui na mão. E vou fazendo assim, ó. Esse é o primeiro passo, assim, tipo, dar umas batidinhas, uma carimbada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pra ficar igual. E aí depois eu venho limpando assim no braço, e aí vou esfumar. Como eu quero um efeito mais bronzer, mais gata de praia, eu vou aplicar um pouquinho também aqui, bem no topo, aqui ó, bem no topo da minha testa, fazendo esse contorninho aqui. Além de parecer que você tá mais bronzeada, esse truque também disfarça quem tem testa grande, sabe? Quem tem a testa um pouquinho maior, cabelo um pouquinho mais pra cima, então dá uma disfarçada também. Ó, e também parece que você pegou sol. Dá pra você fazer isso também aqui embaixo. Em volta do nariz. Enfim, dá pra você passar o bronzer onde você quiser. O céu é o limite. E eu vou aplicar um pouquinho só do blush, porque eu não tenho usado muito blush também. Eu tenho usado bastante bronzer e pra mim tá bom, tá natural. Mas eu vou aplicar um pouquinho de blush, vou usar o mesmo, da mesma paletinha. E vou aplicar, tipo, só na maçã aqui mesmo, olha, só aqui. Não vou fazer nada, não vou nem puxar pra trás. E aí, pra deixar a maquiagem completa, linda e maravilhosa, eu vou aplicar o iluminador aqui no topinho das minhas maçãs. E aqui também, no meu nariz. Só aqui no ossinho, não vou aplicar na ponta, sabe? Vou finalizar os olhos com máscara de cílios. Deixa eu ver qual é a máscara que eu vou usar. Eu vou usar essa máscara aqui, olha, que é a máscara misteriosa, que é aquela da Benefit, o lançamento. Ela é muito, muito boa. Vou usar várias camadas dela, várias. Acho que é o momento que mais demora, assim, na maquiagem, é a máscara, porque eu gosto de passar muitas camadas. E pra finalizar agora de vez a nossa maquiagem, eu vou aplicar um batonzinho. Esse batom, ele tem um tom meio de marrom, assim, ele é o Velvet Dead. Eu comprei ele ontem, antes de ontem, então eu tô muito empolgada pra usar. Vou usar aqui com vocês pela primeira vez. E ele é um marronzinho mesmo. Ele é mate. Ele é um mate, mas ele não é, tipo, mate de giz de cera. Eu tô achando até ele cremoso, não tô achando ele muito mate. Então esse é o resultado final da maquiagem. Eu acho que essa proposta é muito legal, porque nem sempre a gente quer fazer uma maquiagem muito elaborada, mas a gente também não quer sair feinha de qualquer jeito por aí, né? Então usar o bronzer, o iluminador como sombra é uma opção muito legal, muito prático também, porque é mais rápido, você não precisa ficar pensando ali na combinação e fica muito bonito no resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou do vídeo, se você gostou da maquiagem, clica aqui no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!